Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Como é bom ter você nessa caminhada. Nós estamos aí numa descoberta diária de quem Deus é, dos planos dele para nós e daquilo que nós precisamos viver diante dele. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta linda que vem trazer solidez para tudo aquilo que nós cremos, para tudo aquilo que Deus é e principalmente na seriedade que nós devemos viver o Evangelho, a nova vida em Cristo, os posicionamentos que nós precisamos tomar, e isso tem nos feito crescer. Obrigada por fazer parte dessa caminhada e o meu desejo é que você compartilhe esse projeto, esses devocionais com o máximo de pessoas que você conhece, para que a palavra do Senhor se torne viva e eficaz a muitos e que ela seja porta de salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Hoje é domingo e se você mora aqui em Belo Horizonte, se está participando desse devocional aí cedinho no seu dia, eu tenho um convite para você. A nossa igreja está localizada na Praça Raul Soares, número 203. E hoje nós temos 2 cultos, 2 celebrações e você pode participar dessa celebração conosco. Nós temos uma celebração às 9 horas, tradicional, com hinos, orquestras, uma liturgia completamente tradicional. E nós temos às 10h30 o culto da família, a celebração com louvor, com banda. E você pode viver essa experiência de estar unido com o corpo do Cristo. E esse é o meu convite para você. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa família, te dar um abraço e saber que você tem participado desse devocional e crescido conosco. Então vamos lá? Hoje nós estamos estudando o capítulo 7 da carta de Romanos. E aqui Paulo vai nos oferecer uma profunda reflexão sobre a vida do cristão diante da lei, diante do pecado e principalmente da luta interna que muitas vezes acompanha essa jornada espiritual. Paulo aborda a complexidade da experiência humana em relação ao pecado e à imperfeição, destacando o papel da lei em revelar a natureza do pecado, bem como a incapacidade de que nós temos como seres humanos de nos justificar por nossas próprias obras. Então vamos ler e explorar alguns desses ensinamentos deste capítulo que fazem toda a diferença no nosso cotidiano e no nosso relacionamento com Deus. Paulo começa o capítulo explicando que a lei ela tem autoridade sobre o homem enquanto ele vive. E ele usa a metáfora do casamento para ilustrar então como a morte de um cônjuge libera o outro de suas obrigações. Então, se você é casado e o seu cônjuge faleceu, morreu, você está livre para ter um novo relacionamento, para casar novamente. E ele vai trazer exatamente isso. Ele afirma que através da morte de Cristo, nós nos tornamos então livres da lei, podendo viver em um novo relacionamento com o Senhor. E é interessante nós ressaltarmos aqui que Jesus Cristo, ele veio não para abolir a lei. Ele não veio para falar assim, não, a partir de hoje vocês não precisam cumprir mais a lei de Moisés. Não, ele veio para aumentar a régua, ele veio para trazer aspectos mais profundos da lei de Moisés. E um exemplo claro que nós temos é quando Jesus fala sobre o adultério. Ele fala, olha, se você for pego em adultério pela lei de Moisés, você está em pecado e você precisa pagar a consequência do seu pecado. Mas eu lhe digo que se você pensar, apenas pensar, em uma outra mulher, você já está em pecado. Então ele veio tirar a superficialidade da lei, de simplesmente se tratar um comportamento, para trazer a complexidade das nossas motivações e nos mostrar que agora ele tem então acesso, quando nós cremos nele, nós ganhamos o Espírito Santo e ele então passa a sondar a nossa mente, o nosso coração, as nossas motivações e intenções, e essas motivações e intenções movidas pela carne já geram em nós pecados antes mesmo da ação.
Então ele não veio abolir a lei, ele veio aumentar a responsabilidade que nós temos de viver agora segundo uma vida ressurreta em Cristo. Então Paulo vai falar claramente que a lei, ela não é má, pelo contrário, ela é santa e justa e é através da lei que o pecado é revelado a nós. Ele explica que se ele não tivesse conhecido o que era pecado por meio da lei, ele teria tido uma vida completamente errada, distorcida e longe do propósito de Deus. Então, uma das seções mais conhecidas desse capítulo é quando Paulo vai descrever essa luta interna que cada um de nós enfrenta diariamente, que é a luta contra a nossa carne. Nós falamos já anteriormente que a nossa carne ela é má, ela tem ali a sua natureza pecaminosa, os nossos pensamentos eles são naturalmente maus e nós precisamos de uma intervenção divina do Espírito Santo para nos ensinar a olhar, pensar, sentir da maneira que Cristo sente. Então ele fala que essa experiência universal de querer fazer o bem, mas frequentemente ser puxado para o mal, é algo que realmente acontece a todos, e essa dualidade é uma luta constante entre a nossa carne, a natureza pecaminosa e o Espírito Santo que habita em nós. Então isso nos traz aí a responsabilidade de assumirmos um compromisso não mais agora com o nosso comportamento apenas, mas principalmente com os nossos pensamentos. E a palavra do Senhor diz que a gente precisa meditar na lei do Senhor dia e noite, manter os nossos pensamentos naquilo que é do alto, na palavra dele, porque é assim que o Espírito Santo vai ensinar a cada um de nós a viver conforme Cristo determina para nós. Então, Paulo conclui esse capítulo com um clamor por libertação. E ele expressando ali a sua frustração com a sua própria condição, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará então desses anseios, dessa carne pecaminosa? E ele afirma que a única resposta para essa luta é Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Ele enfatiza então a necessidade de nós dependermos de Cristo para a verdadeira libertação do pecado. E querido, é só o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos selados, justificados, mas no processo da vida de santidade, no processo da luta contra o pecado, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Isso é você orar intencionalmente a Ele, pedindo para trazer luz aos seus pecados, para trazer estratégias, para te afastar mesmo de pessoas, situações e lugares, e que você tenha esse anseio de lutar severamente contra o pecado para que você viva conforme a graça de Deus. Então hoje nós precisamos identificar algumas coisas na nossa vida. Como você hoje entende a lei de Deus? Você vê a lei como um fardo, como um guia que revela a santidade de Deus? Você precisa hoje entender que a função da lei é te ensinar a honrar a Deus, não apenas com o desejo de seguir as regras, mas de buscar um relacionamento com Ele, de buscar uma mentalidade nova, de buscar uma motivação correta. Não é só blindar o seu comportamento, a sua ação em si, mas é ensinar o seu coração a pensar da maneira como Cristo pensa e a amar como Ele ama. Então identifique hoje as áreas da sua vida onde você sente essa luta interna, assim como Paulo descreve. Pergunte-se nessa manhã ou nesse dia, no momento em que você está vendo esse devocional, ouvindo aí a palavra do Senhor, quais são as tentações que te afastam da vontade de Deus? Quais são os pensamentos que corrompem a sua mentalidade, o seu olhar, e como que as suas ações estão correspondendo ao seu desejo de se agradar? E como isso tem afetado a sua vontade de viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos reconhecer esse conflito e levar essa luta a Deus em oração, buscando a sua força para alcançar a vitória, porque Ele em Efésios nos diz que Ele nos dá essa armadura.
Ele nos dá a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada como palavra aí do Senhor. Ele nos dá as estratégias espirituais, a oração, o jejum, a meditação para vencer essa luta. Então você precisa buscar ela. Por quê? Porque a libertação do pecado só vem através de Cristo. Entender que todos nós lutamos contra o pecado e a carne pode nos ajudar a criar um espaço de graça, de interações com o outro, onde a gente vai entender que nós estamos lutando juntos e que por isso podemos ser suporte uns aos outros. Então hoje, como a sua compreensão dessa luta interna pode influenciar a maneira de você olhar para os seus irmãos, para o pecado dos seus irmãos? Como que você pode assessorá-los, compartilhando também aquilo que você tem vivido e como que você pode se fortalecer no corpo de Cristo para alcançar essas vitórias? Por fim, nós precisamos nos lembrar da esperança que nós temos em Cristo, porque a luta contra o pecado não define a sua identidade. A sua identidade é definida em Cristo e com Ele você já possui a vitória. Então hoje, como que você vive essa esperança diariamente? Considere compartilhar essa mensagem de esperança com outros que podem estar enfrentando as suas próprias batalhas contra o pecado e seja um testemunho vivo da ação do Espírito Santo. Então hoje nós aprendemos aí muitas coisas e Paulo nos convida a todos nós, crentes em Cristo, a reconhecer e entender que essa luta da carne contra o Espírito não é um sinal de derrota, mas é uma oportunidade para buscarmos uma maior dependência no nosso Deus. A libertação e a nova vida que encontramos nele são fundamentais para vencermos as cadeias do pecado e experimentar a plenitude de um relacionamento restaurado com o nosso Pai. Então que nós possamos hoje orar, reconhecendo a Deus a graça que Ele derramou sobre nós, o privilégio de sermos filhos dele, de termos esse relacionamento, de termos uma nova vida, de termos o Espírito Santo nessa luta conosco e que nós possamos pedir para que Ele sonde realmente o nosso coração, para que a gente não venha relativizar o pecado, mas viver com integridade a palavra do Senhor, sabendo o que é certo, o que é errado, não só naquilo que tange o nosso comportamento externo, mas principalmente naquilo que traz as motivações ao nosso coração, os nossos pensamentos. Então vamos orar nesse momento, querido? Pai, nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, porque nós sabemos que essa luta contra a carne não é fácil, é uma luta incessante, é uma luta diária, é uma luta, ó Deus, que nós precisamos realmente ter intencionalidade para vencermos juntamente com o Teu Espírito. Então, Pai, primeiramente, obrigada, porque o Senhor nos dá a oportunidade de lutar ela diariamente. Nós poderíamos estar mortos para o Senhor, nós poderíamos estar imersos ao pecado, caminhando para o inferno, mas hoje nós temos a liberdade no Senhor, nós temos o Teu Espírito, Pai, que nos ensina, que nos alerta, que nos direciona, que nos dá as formas, as estratégias, as armas espirituais para vencer uma luta que o Senhor já venceu na cruz por nós. Então, Deus, que o Senhor só nos dê diligência para sermos responsáveis, comprometidos em alcançar essa vitória diária. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, ó Pai, traga luz aos pecados que nós precisamos romper. Faça, Senhor, com que a gente entenda que os pecados, eles não podem ser relativizados. Pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, tem pecado e isso nos afasta do Senhor e nós não queremos voltar a viver esse distanciamento contigo. Então traga esse ardor ao nosso coração para que a gente venha olhar não apenas para aquilo que nós estamos fazendo, mas que nós possamos olhar para as nossas intenções, para as nossas motivações, para aquilo que nasce dentro do nosso coração. Nos dê diligência para brindar a nossa mente, colocando o capacete da salvação, para que a gente não venha se alimentar daquilo que não vem do Senhor. E Deus cuida de nós e nos dê a vitória hoje. Nos impeça, Deus, e nos ajude a vencer os pecados de ação, os pecados de palavra, os pecados de pensamento, e que a nossa vida possa realmente exalar a Tua glória, a Tua santidade. Nos ensine, ó Deus, a viver conforme o Senhor deseja e Espírito Santo nos ajude. Nós clamamos o Teu auxílio e nós cremos que o Senhor pode nos auxiliar nesse tempo.
É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã. Até lá.